paz do Senhor, queridos irmãos. Estamos aqui para mais uma lição desse primeiro trimestre de 2025. Agora estamos na lição 12. E o título dela é A Igreja tem uma natureza organizacional. O texto áureo dessa lição está no livro de Tito, no capítulo 1, versículo 5, que diz assim: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Lá em Tito, no capítulo 1, versículo 5. A verdade prática, a igreja é um organismo vivo de natureza espiritual e, ao mesmo tempo, uma organização. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Tito, no capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Essa lição vai apresentar 3 objetivos a qual precisa ser atingido. O primeiro é analisar a atuação pastoral de Tito na ilha de Creta. O segundo é reconhecer a institucionalidade bíblica da igreja. E terceiro é dialogar com a realidade atual a partir dos textos bíblicos. A palavra-chave dessa lição é organização. A introdução está assim: a Bíblia apresenta a igreja como um corpo espiritual de Cristo, um organismo vivo com suas reuniões em torno do Senhor Jesus e suas ordenanças. Por outro lado, é também uma organização, congregação ou assembleia, com sua forma de governo. A presente lição pretende mostrar a natureza organizacional da igreja. O primeiro tópico dessa lição está assim: Tito e as igrejas na ilha de Creta. O primeiro subtópico é Tito. O segundo subtópico é o pastor de Creta, baseado aqui no versículo 5 do capítulo 1 de Tito. O terceiro subtópico é Creta. O título da lição diz que a igreja tem uma natureza organizacional. Exatamente. A igreja não é apenas uma estrutura organizacional, como regras e hierarquia, mas também é um corpo vivo. Ela tem um espírito que opera no meio deste corpo, estabelecendo regras, diretrizes, para que a igreja cresça saudável dentro de uma combinação essencial para o seu fundamento. Por isso que a igreja, o espírito de vida, opera nela, na organização dela. Por isso que lá em Tito, no capítulo 1, versículo 5, onde Paulo orienta Tito a estabelecer uma certa hierarquia dentro da igreja. Pede para ele levantar presbítero, andar em cada cidade levantando. Isso está lá em Tito, no capítulo 1, versículo 5. Diz assim: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbítero, como já te mandei. Aqui uma ordem do apóstolo Paulo para a organização da igreja, direcionada por Deus. Por isso que a igreja é um organismo vivo, pois é o corpo de Cristo. Se nós analisarmos essa organização espiritual dentro da igreja, esse organismo vivo, a gente abre lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 22 e 23. Assim é a palavra de Deus. Ele sujeitou todas as coisas a seus pés. E sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja. Versículo 23. Que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Aqui tem uma direção aqui do Espírito Santo. E o corpo aqui é de Cristo. Mas a atuação direta na igreja é do Espírito Santo. É ele que rege. É ele que levanta diretrizes. É ele que separa obreiros. É ele que está sempre na frente, tomando as decisões certas para que a igreja cresça. Se você abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 ao 4, está assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. No versículo 2, E de repente veio do céu um som comum de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Então aqui a gente vê uma atuação do Espírito Santo na ordenâncias, na homilia da igreja. Então ele que atua, ele é o corpo vivo, ele que dá vida a essas diretrizes da igreja. Sem o Espírito Santo, a igreja seria apenas uma instituição humana, era uma coisa
morta, uma coisa apenas que fosse uma regra de vida. Agora, quando se tem um espírito, não, aí tem vida. Dentro dessa igreja, a salvação de almas. Dentro dessa igreja, a cura de enfermidade. Dentro dessa igreja, a ressurreição dos mortos. Dentro dessa igreja, há uma atuação sobrenatural, porque o que rege esse organismo, igreja, está vivo. Porque há vida, porque o espírito é de vida. Essa harmonia entre organização e vida espiritual é fundamental. Se houver apenas organização, a igreja se torna burocrática e fria, sem vida. Se houver apenas espiritualidade sem estrutura, pode haver desordem, falta de direção. Então tem que ter uma comunhão, uma organização. É aí que entra o Espírito Santo direcionando diretrizes, hierarquia dentro da igreja. E cria esse corpo, a qual a cabeça é Cristo. O primeiro subtópico, Tito. Quem era Tito? Tito era um discípulo do apóstolo Paulo. Ele era gentil, né, provavelmente convertido, chamado de filho na fé por Paulo, né, isso está registrado em Tito no capítulo 1, versículo 4. Ele não aparece em Atos dos Apóstolos, mas é mencionado várias vezes nas cartas de Paulo. Ele é considerado um cristão maduro, ele não precisou ser circuncidado, isso está lá em Gálatas, no capítulo 2, versículo 3. E ali mostra que a salvação é pela fé e não pela lei. O papel de Tito no ministério de Paulo, em Coríntio, enviado para resolver conflitos, e organizar ofertas para os pobres, está lá em 2 Coríntios, no capítulo 7, versículo 6 a 7, e também no capítulo 8 de 2 Coríntios, versículo 16 e 17. Ele também foi deixado em Creta para organizar as igrejas e nomear presbítero. Esse é o texto áureo da lição. A última missão conhecida foi para Dalmácia, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Agora, o que nós podemos aprender com Tito? Primeiro, fidelidade e compromisso. Tito era um líder confiável, capaz de lidar com desafios difíceis, né? Lutar contra o judaizante, as heresias da época que provocavam dissensões no meio das igrejas, e Tito era um líder e um discípulo de Paulo confiável. E ele foi encaminhado por Paulo para resolver esses problemas difíceis, e ele estava também com Paulo ali naquele concílio de Jerusalém. Ele traz o equilíbrio entre as organizações e a vida espiritual. Ele precisava estruturar a igreja em Creta, sem perder o foco na graça e na sã doutrina. Ele era muito obediente, mesmo sem muito destaque nas escrituras. Ele foi fundamental para o crescimento da igreja. O nome dele não aparece. Mas o seu trabalho missionário dentro da igreja é o que nós temos aqui de organização para os dias de hoje. Ele trabalhou em todas aquelas igrejas ali, estabelecendo presbítero, estabelecendo hierarquia dentro da igreja, direcionado pelo Espírito Santo, enviado pelo apóstolo Paulo, para que isso aconteça e para que a igreja tivesse uma organização, né? Uma organização, ser organizada e também ser viva espiritualmente. Essa lição é baseada no livro na carta de Tito, do capítulo 1, versículo 9. Aqui nós vamos aprender bastante com Tito, a respeito do título dessa lição, a qual a lição diz que a igreja tem uma natureza organizacional e também um espírito vivo. No segundo subtópico está o pastor de Creta. Provavelmente o pastor de Creta aqui é Tito, que foi deixado na ilha para organizar a igreja e nomear líderes, né, espirituais, como está no textual da lição. Ele não era exatamente o pastor no sentido moderno, mas agia como um supervisor apostólico, né, a mando do apóstolo Paulo, para cumprir as ordens do apóstolo Paulo, para garantir uma igreja saudável, uma boa liderança, uma doutrina saudável, uma conduta cristã adequada. Por quê? Por causa da ilha. A ilha não era assim um lugar assim aprazível, né? Mas tinha tumultos. Dentro dessa igreja havia os judaizantes. Então, Tito, que esteve no concílio de Jerusalém juntamente com Barnabé e Paulo, eles ali viram qual era o perigo da época das heresias que era introduzida no meio da igreja, a qual nós aprendemos aí nas lições passadas a respeito dessas heresias. E o apóstolo Paulo vai deixar em Creta ele como pastor da igreja. Se você ler em Tito, no capítulo 1, do versículo 5 ao 16,
a gente vai encontrar ali a missão da qual Tito teve em Creta. E essa missão não era muito fácil, né? Por causa da cultura da ilha, que era uma cultura corrupta, moralmente decadente. A Paulo até cita um poeta cretense que diz: os cretenses são sempre mentirosos, feras malignas, glutões, preguiçosos. Abre lá no livro de Tito, no capítulo 1 e o versículo 12. Está assim: um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Essa era a cultura da ilha de Creta. E precisava de uma organização a qual Paulo confiou ao seu discípulo, que era o Tito, o mais adequado, que ele era grego, né? Ele era da nacionalidade dos cretenses. Então, ele foi ali para ser o pastor da igreja e organizar a igreja para ter um espírito vivo. Quando ele assume ali em Creta, ele vai ter grandes desafios, né? Por exemplo, né? Ele tinha ali 3 desafios dentro da igreja. A primeira era organizar a igreja e nomear presbítero. Isso aí está no capítulo 1, versículo 5 ao 9. Precisava escolher homens irrepreensíveis, fiéis à palavra, de bons líderes em casa e na igreja. Ele precisava ser um bom marido, um bom pai, né? Dar bons exemplos, para depois, né, ser um pastor ou ser um líder da igreja. Os líderes ali deveriam ensinar e corrigir, protegendo a igreja dos falsos mestres, é o que rodeava naquela época, né? O segundo era combater falsos mestres e doutrinas enganosas, que está em Tito, no capítulo 1, do versículo 10 ao 16. Ali vai apresentar essas doutrinas. Abra sua Bíblia lá no capítulo 1, do versículo 10 a seguir. Capítulo 1, versículo 10 de Tito: porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Olha aí, está falando dos judeus, que estavam lá, que eram os judaizantes. Aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras ensinando o que não convém, por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins e ventres preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro, portanto, repreendei-os severamente, para que sejam sãos na fé. Precisa de correção, precisa de doutrina, precisa de palavra, precisa do evangelho verdadeiro. Então, Tito foi designado para essa missão em Creta. O versículo 14: não dando ouvido a fábulas judaicas e nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Aqui, os judaizantes que pregavam a circuncisão, né? Aqui o apóstolo Paulo orienta a tirar não dar ouvido a essas fábulas judaicas, né? Que agora não tem mais necessidade. A circuncisão é através do coração, é através do sangue de Jesus Cristo. Ali é a verdadeira circuncisão agora, não necessitando mais das práticas judaicas. Versículo 15: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Versículo 16: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes, reprovados para toda boa obra. Então, não serve, né, para dirigir, não serve para orientar, não serve para ensinar, não tem nenhum tipo de espelho para espelhar o próximo, né, para seguir a Jesus com verdadeira identidade de cidadão do céu. Aqui eles são aqueles praticantes da lei de Moisés, né, a qual se cumpriu em Cristo, e nenhum do Antigo Testamento conseguiu cumprir, e nem eles mesmos em suas épocas, querendo misturar cristianismo com judaísmo. E o apóstolo envia Tito para pregar o verdadeiro evangelho. 3. O terceiro objetivo aqui é ensinar uma vida cristã que glorificasse a Deus. Lá no capítulo 2 de Tito, versículo 3, está assim: as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho e mestras no bem. Aqui o Tito ensina, né, nesse objetivo, ensinar uma vida cristã que glorificasse a Deus. É dessa forma. A igreja precisava trazer uma identidade própria, não uma identidade da cultura de Creta,
mas trazer uma identidade vivendo em santidade, com uma espiritualidade viva. Então Tito vai trazer essa doutrina cristã para dentro de Creta, tirando essas pessoas, esses homens que estavam introduzidos no meio da igreja, com essa filosofia de Creta, ouvindo, misturando o judaísmo, fazendo toda a prática que estava desagradando a Deus. Por isso foi enviado Tito a ele, sabendo que cada grupo, homens, mulheres, jovens e servos, tinha um papel importante dentro da igreja. A graça de Deus é a base fundamental para a transformação do homem, uma transformação real. Tirar tudo aquilo, né? Por isso que a Bíblia vai nos ensinar a respeito da regeneração, da santificação, porque as práticas velhas têm que sair. Por isso que a Bíblia vai falar, eis que tudo se fez novo, agora você anda em novidade de vida. Então precisava tirar essas práticas que eram de costume da ilha e passar a servir a Deus sem reserva, inteiramente dedicado a Ele, em a sua obra redentora. Assim nós aprendemos ali com o líder Tito, né? E os líderes da igreja, hoje precisa equilibrar a organização e a espiritualidade. Aprendemos aqui que a igreja precisa ter uma organização, mas tem que ser espiritual. Ela precisa estar centrada nisso, equilibrada. Agora, se a organização está acima da espiritualidade, não dá certo. Se a espiritualidade estiver em cima da organização, também não dá certo. Então a igreja precisa ter um equilíbrio, né? Assim nós aprendemos com o líder Tito, né? Para que possamos ter esse equilíbrio dentro da igreja. Os pastores precisam aprender assim. Por isso que essas cartas nos orientam para os dias de hoje. O terceiro subtópico é Creta. Eu já falei um pouco a respeito da ilha de Creta, mas vamos conhecer a geografia, conhecer um pouco mais dessa ilha. Na época de Tito, era uma ilha estratégica do mar Mediterrâneo, conhecido por sua cultura decadente, né? Comércio marítimo, influência grega e romana. A localização de Creta é a maior ilha da Grécia, situada no sudeste do Mar Egeu. Ela é com terrenos montanhosos, com algumas planícies férteis. A ilha possuía cidades portuárias importantes para o comércio da época. O clima mediterrâneo, com verões quentes e secos e invernos amenos. A Creta da época de Tito, ela tinha uma influência grega e romana. A Creta foi um centro da antiga civilização minoica. Depois passou para os gregos e no século I a.C. foi conquistada por Roma. No tempo de Tito, Creta fazia parte da província romana da Creta e Cirene. Cidades importantes. Algumas das principais cidades eram Knossos, Cortina, capital romana, e Sidônia. Agora, a cultura era moralmente corrupta. Paulo descreve os cretenses como mentirosos e glutões. Isso nós lemos lá no capítulo 1, versículo 12 de Tito. O historiador Políbio também os considerava um povo gananciosos e traiçoeiros. Traiçoeiros aqui é que não de confiança. Não eram pessoas de confiança. Eles tinham algumas religiões pagãs, né? Os cretenses adoravam muitos deuses, incluindo um deus grego chamado Zeus, que ele é da segunda a mitologia grega, ele teria nascido na ilha de Creta. Agora, o evangelho chega na ilha, provavelmente, né, o evangelho ter chegado por meio de judeus cretenses, que estavam no Pentecoste, ali em Atos, no capítulo 2, versículo 11. As igrejas na ilha ainda eram jovens e desorganizadas, que levou a Paulo a deixar Tito ali para pôr tudo em ordem. Isso está no texto áureo, no capítulo 1, versículo 5. Agora havia influência de falsos mestres, provavelmente legalistas judeus, e outros que ensinavam doutrinas erradas. Está em Tito, no capítulo 1, versículo 10 e 11. Agora, entender que a Creta ajuda os alunos a perceber o desafio que Tito enfrentava. Eram desafios terríveis. Enfrentar judeus, judaizantes, e enfrentar essas doutrinas arianas que sondavam pelas igrejas da época. Isso foi um trabalho de um líder para afirmar o verdadeiro evangelho, trazer saúde para dentro da igreja. Foi difícil. E hoje em dia a gente aprende com isso, né? Desviar essas doutrinas que agora metralham dentro da nossa igreja, né? Está aí tentando fechar as igrejas, políticos diabólicos que também não creem num Deus Altíssimo, que quer trabalhar contra. Então os verdadeiros líderes capacitados, cheios do Espírito Santo,
para vencer essas organizações, a qual são satânicas, tentando destruir a igreja, da mesma forma que tentaram nesse tempo. E lutamos, assim como Creta e as suas doutrinas diabólicas que existiam na época, que Deus envia através do apóstolo Paulo Tito para essa ilha, para lutar contra todas essas coisas e trazer uma organização, uma espiritualidade para dentro da igreja, para que eles possam crescer veemente em conhecimento e poder, para poder vencer todas essas obras satânicas que ameaçavam a igreja na ilha de Creta. O segundo tópico dessa lição está a institucionalidade bíblica da igreja. A igreja é uma instituição bíblica, né? Desde o início a igreja teve a ordem e liderança e não apenas uma experiência espiritual sem direção. Vemos isso em Jesus estabelecendo a base da igreja, né? Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse versículo está lá em Mateus, no capítulo 16, versículo 18. Agora os apóstolos organizam, né, a igreja, nomeando líderes, ensinando doutrina, estabelecendo ordem. Isso está em Atos, no capítulo 6, versículo 1 ao 7, e também em Efésios, no capítulo 4, versículo 11, né, onde o apóstolo Paulo escreve a respeito dos ministérios da igreja, né, que deu um para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para doutores, outros para evangelistas. Ele ali determina 5 ministérios para dentro da igreja, uma organização, né? A igreja primitiva segue ali um modelo organizacional. Havia presbíteros, diáconos, responsabilidades bem definidas, né? Em 1 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 1 ao 13, em Tito, no capítulo 1, versículo 5 ao 9, ali apresenta a organização da igreja, onde havia, né, uma hierarquia, uma organização de líderes para dentro da igreja. A organização da igreja de Tito, na epístola de Tito, Paulo reforça a igreja que precisa de estrutura, nomeando presbítero para guiar e proteger a igreja, combate os falsos mestres, né, que tinha ali, e ali em Tito, no capítulo 1, versículo 10 ao 16, ensina para diferentes grupos, né, Tito, ali no capítulo 2, versículo 1 ao 10, demonstra que a igreja tem ordem e papel para cada membro. Grupos, né, jovens, um tipo de ensino, idosos, idosas, uma outra palavra, líderes e obreiros também, com um propósito de palavras diferentes, tudo dentro, respeitando algumas regras e diretrizes da igreja, de uma organização da igreja, para que o Espírito de Deus opera em todos, segundo a sua própria vontade. O Espírito é o mesmo em todos, opera segundo a sua vontade em todos. Isso é o que está ali em 1 Coríntios, no capítulo 12, quando fala de um corpo com vários membros, cada um na sua função. Esse era o propósito, né, da organização da igreja. A igreja é uma instituição e um organismo vivo, ali opera vida. Agora, há um equilíbrio para esses dois aspectos. Ela tem uma instituição, ordem, liderança, doutrina correta. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40. Tudo seja feito com decência e ordem. O organismo vivo é o corpo de Cristo, guiado pelo Espírito. Efésios 1, versículo 22 e 23, que nós já lemos aqui. Agora, se houver só organização, a igreja vira um sistema burocrático e virou. A gente já lemos isso, já falamos a respeito disso, a respeito da igreja. Agora, temos aqui também as instruções paulinas para a igreja, né? As instruções paulinas, na epístola de Tito, tem um tom pastoral e prático, né? Uma ordem direcionada para que mostra como a igreja deve ser organizada e conduzida de forma saudável, né? Tirando tudo o que atrapalha o crescimento, toda pedra de tropeço, arrancando do meio da igreja, conforme a palavra é pregada, a palavra é ensinada, vai tirando essas pedras de tropeço tanto da igreja como do ser humano individual. Cada um começa a enxergar seu próprio erro, as suas práticas e passa a viver uma vida de renúncia. A igreja é limpa totalmente através dessa palavra, criando um organismo saudável e vivo, né? E essas instruções paulinas dado a Tito para que ele possa aplicar essa palavra dentro da igreja para tornar ela um organismo vivo. Paulo vai ajudar Tito nessa sua nova missão. Aí Paulo vai ajudá-lo a organizar a igreja em Creta.
sociedade moralmente corrompida, decadente, sem moral nenhuma, onde tem pessoas que são preguiçosos, são mentirosos, que adoram deuses mitológicos, Paulo vai trazer um ensinamento nessa carta para que Tito direcione a sua palavra combatendo essas práticas dentro da igreja. Isso é que é para garantir uma igreja saudável, né? Moralmente liberta, né? Trazendo um caráter verdadeiro cristão para dentro da igreja e todos os crentes se espelhar nesse caráter de Cristo, trazendo para dentro deles um nascimento de um fruto, mas um fruto espiritual, para que todos possam viver segundo este fruto. O versículo-chave é o versículo que está no texto áureo, para essas instruções paulinas para dentro da igreja. Primeiro, organização da igreja. Tito 5, capítulo 1, versículo 5 ao 9. Escolher líderes qualificados, fiéis, para servir de exemplo para dentro da igreja. Segundo, combater os falsos mestres, né, lá em Tito, no capítulo 1, versículo 10 ao 16, tirar esses enganadores, especialmente os da circuncisão, os judaizantes, que ensinavam doutrinas erradas para interesses pessoal. Paulo ordena que Tito os representa severamente, repreenda severamente, para proteger a igreja dessas práticas, a qual não fazia parte de uma ação cristã. Vai ensinar para diferentes grupos, a qual eu já falei aqui, vai falar para, ali no capítulo 2, versículo 1 ao 10, a igreja deveria ser um exemplo da sociedade, por isso Paulo dá orientações específicas para idosos, idosas, sábios, irreverentes, jovens, prudentes e moderados. Servos, que é trabalhadores, né? Fiéis e respeitosos, assim o ensino deveria ser prática, mostrando que a fé reflete no comportamento diário. Isso não é só lá dentro da igreja. O exemplo está fora da igreja, não está dentro. A igreja toda iluminada, eu acender mais alguma luz vai fazer diferença? Não vai, a igreja está clara. A luz vai fazer diferença nas trevas. Se você lá no meio da escuridão acender uma luz, todo mundo vai ver a luz. Então você é a luz lá nas trevas. Você tem que fazer a diferença lá. Não ser confundido com as trevas, ser trevas nas trevas. Você tem que ser luz nas trevas e mostrar que Cristo está em você, que está em mim. Nós temos que fazer a diferença. Aqui Paulo está ensinando a esses grupos fazer a diferença, tirando essas práticas que estavam introduzidas dentro da igreja. E é trevas. Agora, o Senhor Jesus vai dizer em um dos seus ensinos que nós somos o sal da terra. Agora, o sal só faz efeito quando ele sai do saleiro. Enquanto ele estiver no saleiro, não faz efeito nenhum. Mas a hora que ele sai do saleiro, na medida certa, ele tempera comigo. Então você faz a diferença sendo tempero para essa humanidade corrompida, perdida. E nós precisamos fazer essa diferença lá, trazer para dentro de nós esse ensino que Paulo instrui a Tito a falar na igreja de Creta. Esse tópico, a institucionalidade bíblica da igreja, as instruções paulinas, é isso que precisamos aprender e mostrar, centralizar a graça e as boas obras. Tito, do capítulo 1, capítulo 2, versículo 11, capítulo 3, versículo 11. A graça de Deus é que salva e transforma. Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 14. Os cristãos devem viver de forma sensata, justa e piedosa, e andar nas obras a qual Deus deixou preparada para nós. Está lá em Efésios, no capítulo 2, do versículo 8 ao 10. A igreja, os cristãos devem evitar discussões inúteis e focar na prática do bem. Isso também está em Efésios, no capítulo 2. Toda liderança tem que ser baseada na Bíblia. Palavra. Não é minha ideia. Não é o que eu penso. É o que a Bíblia fala, é o que a palavra revela. Isso aí dá vida. Isso traz aquele que está morto à vida novamente. Aquele que perdeu a sua comunicação com Deus, você começa a direcionar a palavra de vida, que o centro dela é Jesus Cristo e o seu sacrifício, você traz vida a essa humanidade. Então, essa é a instrução paulina, a qual o apóstolo Paulo fala nesse segundo tópico da lição. O segundo subtópico está assim: a igreja como instituição. A igreja, ao mesmo tempo, também é um organismo vivo, o corpo de Cristo. É uma instituição organizada. A Bíblia ensina que a igreja deve ter ordem, liderança e doutrina, garantindo a sua estabilidade e crescimento saudável. A igreja como instituição bíblica, a palavra igreja no grego é eclésia, que significa assembleia ou chamados para fora.
O sentido dessa palavra eclésia no grego, que é chamados para fora, é tirar de uma corrupção moral, de uma falta de moral, de uma crenças e ideologias diabólicas, tirar para fora desses sentimentos e dessas práticas e separar, né, para uma igreja saudável, ou para uma assembleia saudável. Esse é o sentido dessa palavra eclésias, né, chamados para fora. O próprio Deus traz uma transformação em cima desses que são tirados para fora e forma ali uma igreja, ou uma assembleia, né, separado das práticas do mundo. Está no mundo, mas o mundo não estão neles, eles estão fora dessa natureza corrompida do homem, tirado para fora, dessa ideia de mundo. Aqui indica que a igreja é um povo separado para Deus, que funciona como uma comunidade organizada, né? Aqui temos uma organização, temos aqui uma espiritualidade ligada, tornando o organismo vivo, né? Fundamentada com seus fundamentos bíblicos, como uma igreja e como uma instituição. Ela foi fundada por Cristo, está lá em Mateus, no capítulo 16, versículo 18, que está nele, né? A igreja está em Cristo, a rocha, a qual nós fomos edificados em cima. Ele é a pedra da esquina, né? O alicerce dessa igreja, por isso que é um organismo vivo, é uma instituição viva. Temos aqui também as ordenadas, ela é ordenada pelos apóstolos. Os apóstolos nomearam líderes, organizaram a igreja, estabeleceram doutrinas, né? Atos, capítulo 6, versículo de 1 ao 6, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40. Ela tem uma estrutura de liderança, a igreja tem presbíteros, diáconos e dons ministeriais para edificação do corpo de Cristo. Isso já falamos a respeito disso, que está em Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12, e Tito, que é o texto áureo da lição, capítulo 1, versículo 5, e 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 13. Tem disciplina, tem regras, né, para essa instituição, igreja. As orientações é sobre como lidar com os conflitos, heresias e comportamentos dos membros. Mateus capítulo 18, versículo 15 a 17, 1 Coríntios 5, versículo 1 ao 13. Agora a igreja de Creta, que está lá, com o pastor Tito, a organização é propósito na epístola a Tito, né? Ali Paulo escreve como se organizar, né, e como organizar a igreja, da qual o apóstolo Paulo vem ensinando, com as regras, né, de doutrina cristã. Então o apóstolo Paulo instrui Tito, a igreja que estava em Creta. Ali você vê logo no texto áureo dessa lição. E também combater os falsos mestres que estavam ali, desvirtuando a verdadeira prática do evangelho dentro da igreja. Aqui, como uma instituição, um organismo vivo, a igreja não é apenas uma instituição humana, mas também um organismo espiritual. Esses dois aspectos devem andar juntos, né? Se houver somente a estrutura, a igreja pode se tornar burocrática e fria. Se houver somente espiritualidade sem organização, pode haver confusão e falta de direcionamento. Então tem que estar num equilíbrio, essa instituição. Ela precisa ser bem organizada, mas sem perder a essência do evangelho. A liderança deve ser baseada na Bíblia, a palavra de Deus, e é isso que dá a verdadeira direção à espiritualidade da igreja. A transformação, a santificação tem que estar sempre baseada na Bíblia e na palavra de Deus, pois é essa palavra que faz gerar fé. E uma fé genuína, porque direções para a fé são várias. A gente aprendemos aqui dentro dessa lição, desde a primeira até agora, a respeito de apologia, a respeito de heresia, né? E tem várias filosofias heréticas que a pessoa pode direcionar sua fé lá e perder o foco que é Cristo. Por isso que lá em Provérbios está escrito que há um caminho que parece direito ao homem, mas são caminhos de morte, porque direcionou a sua fé no lugar errado. Então precisa ter palavra, para que a fé dos ouvintes seja direcionada à palavra, para que eles não possam se confundir com doutrinas pagãs, mas entrar pela verdadeira palavra, a qual Cristo nos revela. A igreja precisa ser espelho, trazer um modelo de ordem e serviço, refletindo a glória de Deus na sociedade. Ela tem que fazer a diferença. Não volta a ser práticas que você vê aí pela internet afora aí, essas lideranças de igreja que escraviza o povo numa filosofia que não condiz com a palavra de Deus.
E eles ficam presos naquilo, escravos daquilo. Sendo que a palavra de Deus traz liberdade para o ser humano. Traz uma liberdade, ser livre dessas doutrinas de certos líderes que estão na frente desses trabalhos, trazendo uma escravidão para o povo, que até pensam que vai morrer se não cumprir a ordem daquele líder, que está completamente fora das Escrituras. Então a igreja precisa estar firmada na palavra de Deus, trazendo esses líderes também espiritual, né, com um conhecimento profundo, e ter uma direção pelo Espírito Santo para poder trazer crescimento para a igreja. A igreja, como uma instituição, existe para glorificar a Deus, ensinar a palavra e edificar os crentes. Agora, a carta de Tito reforça que essa organização deve ser feita com líderes fiéis, não é qualquer um. Por isso que a gente temos que enxergar muito a palavra de Deus, estar sempre centrado nela, olhando somente para Jesus, porque se for olhar para o lado, o que está acontecendo nos dias de hoje, você pode se prender a esse embaraço que tão de perto nos rodeia. Está lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 1 e 2. Agora, se fitarmos os nossos olhos para Cristo, estaremos livres disso. Essa organização, segundo a Bíblia, a igreja, além de ser um organismo espiritual, também tem uma estrutura organizacional definida nas Escrituras. A organização da igreja é essencial para manter a doutrina correta. A ordem na congregação é um testemunho eficaz no mundo. Você faz diferença lá. Você pertence àquela igreja, aquele corpo de Cristo, da qual vai morar no céu com Cristo. Você não vai ser confundido. Deus, desde o princípio, ele estabeleceu ordem que em tudo que ele criou. Na igreja, essa ordem se manifesta por meio de liderança qualificada para ensinar a palavra e pastorear. Regras para a disciplina e conduta dos membros, ensina a conduta, caráter. Práticas eclesiásticas bem definidas como batismo e ceia. Administração dos recursos, incluindo finanças e cuidado dos necessitados. Está na visita, ali como o Tiago falou, visitar doente, né? Usar de amor e misericórdia para o próximo. Agora, se entrar por uma desorganização, o que traz? Heresia, disputa interna, enfraquecimento do testemunho cristão. Isso está acontecendo por aí, né? A gente não fala, não quer falar e não pode falar. De muitas coisas que estão acontecendo por aí, desfocando o evangelho, entrando em brigas territoriais e cargos, sendo quem institui cargos, quem põe líder, tira ídolo, põe rei, e tira rei é Deus. Tudo na direção de Deus. É para ele que temos que olhar, para a sua palavra. O apóstolo Paulo vai destacar que a igreja precisa ter uma boa liderança, né, para orientar e organizar a igreja, ter uma visão espiritual direcionada por Deus para nomear líderes, diáconos, regente, dirigentes, presbíteros, evangelistas. Precisa ter uma direção nessa nomeação através do Espírito Santo. A carta de Tito traz essa visão quando o apóstolo Paulo escreve ali no capítulo 1, do versículo 5 ao 9. Vai mostrar que precisa ter uma visão de Deus para nomear líderes. Existe ali uma visão humana para que enxerga na vida pessoal de cada um que ele deve ser irrepreensíveis, hospitaleiros, equilibrados, fiéis à sã doutrina. Então, isso aí é um espelho que a gente olha e vê. Tem pessoas que não tem nenhuma dessas qualidades, está sentado em cima de púlpitos, liderando, dirigindo, com a sua própria filosofia. E isso, hoje em dia, precisamos combater essas coisas, essas práticas dentro da igreja, para ter uma organização, uma instituição sadia na presença de Deus. A igreja, então, tem que ser organizada, e a base é a Bíblia. A Bíblia que fala a respeito de toda essa forma, desse corpo que é a igreja, e a organização eclesiástica dentro da igreja. A Bíblia ensina como ela deve ser. A liderança, por exemplo, em Colossenses, no capítulo 1, versículo 18. Né? Tem que ensinar ali. Ali fala assim: ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência.
O versículo 19 está assim: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Então tudo está em Cristo. Presbíteros e pastores governam e ensinam, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 7. Diáconos servem na administração e assistência social, Atos capítulo 6, versículo 1 ao 6, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 8 ao 13. Dons ministeriais, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Ordem no culto e na doutrina. O culto deve ser feito com ordem e decência, 1 Coríntios capítulo 14 e versículo 40. O ensino deve ser baseado na palavra de Deus, sem distorção, 2 Timóteo capítulo 3 e 16. Disciplina e correção. A igreja deve corrigir membros que vivem em pecado com amor e firmeza. Tem que ser firme, mas com amor. Mateus capítulo 18, versículo 15 ao 17, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 ao 13. A disciplina é para a restauração, não para a condenação. Administração e mordomia. A igreja deve cuidar bem dos seus recursos para sustentar a obra de Deus, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6 a 7. Então, esses tópicos e subtópicos, aqui que é a igreja como instituição e organização. Isso é uma igreja como instituição e organizada, a qual o apóstolo Paulo ensina aqui. O terceiro tópico dessa lição está assim: a questão atual. O primeiro subtópico é organismo e organização. O comentarista aqui na lição, ele pôs assim: a ideia é de que a igreja deve se restringir a um local onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus, estudar a palavra, pregar o evangelho, orar e celebrar as ordenanças eclesiásticas. O que alguns ainda não entenderam é que essas atividades espirituais exigem uma organização. A nossa atitude é mostrar que a Bíblia nos apresenta a igreja como organismo e ao mesmo tempo uma organização. Mas nunca devemos nos esquecer de que somos cidadãos de duas pátrias, a terrestre e a celestial. Isso significa responsabilidade com as autoridades civis constituídas e como também com as autoridades eclesiásticas. Em Romanos, no capítulo 13, do versículo 1 ao 7. No capítulo 13, o versículo 1 está assim: toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste às autoridades resiste à ordenança de Deus. E os que resistem trarão sobre si a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada. Porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que ele estejais sujeito, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. E o versículo 6 diz assim: por essa razão também pagai tributos, porque sou ministro de Deus, entendendo sempre a isto mesmo. Tanto dai a cada um o que deveis, o que é tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honrar, honrar. Outro versículo que a lição sugere, que é Hebreus capítulo 3, versículo 17, diz assim: obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, aqui a gente temos que respeitar a ordenança e as ordens eclesiásticas, né, que são os pastores, evangelistas, os líderes da igreja, e também dentro de uma constituição do país. Todas as leis que foram colocadas e os magistrados que estão sobre nós, respeitar, porque foi Deus que colocou lá. Então temos que respeitar essas leis, né, que vêm de Deus, para vivermos de bem com a sociedade. A igreja servindo o país, né? A igreja como instituição organizada tem uma responsabilidade não apenas com os seus membros, né, mas também com a sociedade em que está inserida, o seu país, a sua nação, né? O serviço à comunidade, ao país, deve ser uma extensão do que a igreja prega. Amor, justiça, misericórdia, transformação.
O próprio Cristo, durante a sua vida na terra, ensinou que devemos ser luz e sal e ajudar o necessitado, né? Mateus capítulo 25, versículo 35 ao 40. A igreja, a servir a sua comunidade, o seu país, ela precisa ter uma ação social e assistência. A igreja deve envolver ativamente em ações sociais, como ajudar os pobres, órfãos, viúvas, marginalizados, né? Estar e defender a justiça e da moralidade. A igreja, por ser a guardiã da verdade bíblica, deve influenciar a sociedade em questões éticas e morais, combatendo a injustiça e promovendo valores cristãos no meio da sociedade. A educação e o apoio à família. A igreja pode oferecer programas educacionais, apoio às famílias, promovendo valores cristãos e todos os aspectos da vida cotidiana. Cidadania, né, ativa. Os cristãos são chamados a ser bons cidadãos, respeitando a autoridade, influenciando positivamente a cultura e a política. Isso se traduz em participação ativa em processos sociais e políticos que promovem o bem comum. A igreja também, em si mesma, além do seu papel na sociedade, a igreja precisa também cuidar da sua própria organização, da unidade interna do bem-estar espiritual dos seus membros. Esse serviço envolve discipulado, garantir que os membros estejam crescendo espiritualmente, sendo ensinados na palavra e praticando os princípios do Evangelho. Comunhão, promover um ambiente de amor e unidade entre os irmãos, unidos. A igreja deve ser um local onde as pessoas se sintam acolhidas e fortalecidas, sentir o calor humano, o calor, o amor que está inserido na igreja. Os pastores devem ter um cuidado, né, aos seus membros, promovendo, né, a saúde espiritual, emocional da congregação, oferecendo apoio em tempo de crise e provavelmente crescimento a todos. A organização da igreja, como uma liderança estruturada, é uma visão clara, deve também ser orientada para serviço ao país e ao mundo. A Bíblia ensina que a igreja não existe apenas para se preservar, mas para impactar positivamente a sociedade com valores do reino de Deus. Está introduzido aí na terra, dando o interno como externo, sendo luz, né, para transformar a vida já ali de pessoas que estão presas em algumas depressões ou angústia. A igreja trazer luz e paz e vida para essas pessoas. Tem que influenciar, serem uma influência boa no meio da sociedade. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, versículo 1 ao 7, a igreja primitiva se preocupava com a distribuição de alimentos para os necessitados. Eles ali foram constituídos diáconos no meio da igreja para fazer esses serviços no meio da sociedade. A igreja também tem que ter uma influência moral e profética, né? Tem que exercer o serviço de profecia, que nem está lá em Amós, no capítulo 5, versículo 24, Isaías, capítulo 1, versículo 17. Né? Aqui o profeta Amós, Isaías e Jeremias denunciaram a injustiça e chamaram o povo de Israel ao arrependimento e à retidão. O próprio Senhor Jesus vai dar um ensinamento de valores do reino de Deus, né? Justiça, misericórdia e verdade. Deve ser vivida e aplicada em todas as áreas da vida, incluindo as relações sociais, econômicas e políticas. Devemos ter esses valores para representar nós dentro dessas relações. Essas influências e ética, a igreja deve ser uma voz de ética e moralidade em questões como corrupção, direitos humanos, educação, justiça social. Esses exemplos e tempos de crises, durante crises econômicas e sociais, a igreja pode se tornar o ponto de apoio e ação para os mais afetados, né? A igreja trabalha aí com seu serviço social dentro da igreja, por pessoas necessitadas que estão passando por dificuldade, tanto os da igreja como os de fora. A igreja tem que agir para acudir ou confortar essas famílias. Por isso que tem esse trabalho social, essas comitivas de visita, esses grupos de oração, para trabalhar no meio da sociedade, trazendo aí uma organização e um organismo vivo para trazer conforto, distribuição de cesta básica e muitas outras coisas que a igreja, que é uma instituição filantrópica, que possa trabalhar no meio da sociedade. Combater a corrupção, né, trazer justiça, buscar justiça em oração, para que Deus constitui líderes aprazíveis, que estão comprometidos com a educação, com a saúde, com a segurança de uma nação ou de uma comunidade,
a igreja, com a sua, sendo um organismo vivo, direcionado pelo Espírito Santo, possa buscar a presença de Deus para que Deus possa ordenar essas autoridades em nossos meios. A organização da igreja, o organismo, é uma necessidade para o Estado, né? Para a sociedade. A igreja tem que fazer a diferença aonde ela está, né? A palavra de Deus tem que ser, né, visível e aprazível dentro dessa congregação. Então, ela tem que fazer a diferença na sua comunidade. O segundo subtópico desse terceiro tópico está assim: a experiência pentecostal. E o terceiro subtópico é necessário organizar. O comentarista colocou assim: o movimento pentecostal moderno surgiu num contexto antidenominacionista e ainda hoje há os que acreditam que tal organização representa um problema à vida espiritual. Os primeiros pentecostais modernos, desde os seus ancestrais, o movimento Holiness, conhecido também como movimento de santidade, era contra a institucionalidade da igreja. Aqui esse movimento que surgiu ali no século XVIII, essa experiência pentecostal, ele começa no século XIX e entra pelo século XX. Esse movimento ia contra as tradições da igreja, que era a sua hierarquia, as suas regras, que a igreja era dirigida por algumas famílias de culto e era determinado pelos líderes da igreja. E aqui, quando surgiu esse movimento, que era o movimento pentecostal, o batismo com o Espírito Santo, ou o movimento de santidade, ali no final do século XIX e começo do século XX, né, esse movimento, que tem um contexto histórico, né, que teve início no final do século XIX e no início do século XX, com eventos como o avivamento de Azusa Street, em 1906, em Los Angeles, que é amplamente considerado um marco importante. Ele foi uma resposta às frustrações com a espiritualidade tradicional da época, né, que era muita tradição dentro da igreja. Então, esse movimento vai tirar um pouco dessa frustração que a tradição trazia para a época. A igreja primitiva já trazia esse sentimento, essa espiritualidade, esse batismo do Espírito Santo, desde a igreja primitiva. Depois houve as igrejas trazendo uma organização para dentro da igreja, a qual esse movimento vai de encontro, né? Ele vai tirar o foco dessa tradição e entrar para um movimento mais de Pentecoste. Quais que é a característica desse movimento pentecostal? Eles enfatizavam no batismo com o Espírito Santo a experiência de ser batizado pelo Espírito Santo como uma evidência do falar em língua, né? Era central essa ideia desse movimento que surgiu lá. Depois ter uma experiência direta com Deus, né? Que é crer que Deus atua, que Deus fala, que Deus revela, que Deus cura, que o movimento de Deus estava presente. Esse movimento trazia isso. E Gunnar Wingre e também Daniel Berg, que também tinham se envolvido nesse movimento nos Estados Unidos, e vieram com ele aqui para o Brasil. E se estabeleceram numa igreja batista, a qual não foi aceito essa doutrina lá na igreja batista, esse movimento, e tiveram que separar, onde nasceu a Igreja Assembleia de Deus no Ministério de Belém, em 1911, né, ali em Belém do Pará. Essa experiência vai romper, né, com religiões formalistas e institucional. Essa instituição, a qual aqui eles vão romper isso, né, vai tirar e vai passar a viver esse movimento. E as manifestações ali dentro desse movimento era cura divina, manifestação espiritual. Além de falar em língua, havia fortes ênfases em curas, profecias e outros dons espirituais. Eles vão entrar ali para 1 Coríntios, capítulo 12, e vai viver aquela experiência ali, dita por Paulo, ensinada por Paulo no 1 Coríntios, capítulo 12. Esse movimento antidenominacionalista, desse contexto, o movimento pentecostal se caracterizou por um antidenominacionalismo, ou seja, um afastamento de certas estruturas eclesiásticas tradicionais, como a batista, a presbiteriana, a luterana, a metodista, essas igrejas, né? E algumas ainda no passado, que tinha também conhecimento do batismo com o Espírito Santo, mas eles vão se afastar por causa dessa tradição, né? Essa estrutura que trazia para dentro da igreja, né? E
e que atrapalhava, nesse contexto antidenominacionalismo, esse movimento acontecer dentro da igreja. Esse movimento que surgiu nos Estados Unidos, né, era para trazer novamente o valor de uma experiência mais autêntica e dinâmica do cristianismo, como era praticada na igreja primitiva, lá no dia do Pentecostes, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, e o versículo de 1 em diante. Ali mostra essa identidade, esse movimento. Então essa experiência e esse movimento afastou, né, distanciou das práticas eclesiásticas da época, que eram rígidas, eram hierárquicas. Tem muita denominação, né, em busca de uma experiência mais pessoal com Deus. Ainda na lição tem aqui o movimento Holiness, né? O movimento Holiness, que é um movimento da santidade, que surgiu no contexto do metodismo, né, da metodista, no século XIX, ali no final do século XIX. Ele se baseava no ensino de que, além da justificação pela fé, o qual era central no protestantismo, o cristão deveria buscar uma experiência subsequente de santificação. Quais são as características deste movimento? Primeiro, santificação, uma experiência subsequente. O movimento enfatiza a ideia de que depois da conversão inicial, que é a justificação, o cristão deveria passar por uma experiência subsequente de santificação, no qual o Espírito Santo purifica e aperfeiçoaria o crente, libertando-o do pecado, trazendo uma lavagem, né, espiritual. As práticas antigas, o cristão devia entrar pelo um caminho de regeneração diante de Deus, que é a busca pela perfeição cristã, a santificação ou a experiência de segundas bênçãos. É entendida como um ato de purificação da natureza humana, essa natureza pecaminosa, né? Essa é uma das características desse movimento Holiness. Dar ênfase ao batismo no Espírito Santo, né, ser batizado com o Espírito Santo, Holiness começava a adotar a ideia de que o batismo no Espírito Santo, uma evidência de falar em língua, era uma das marcas da santificação completa. Este conceito eventualmente evoluiria para se tornar um pilar do movimento pentecostal. Revitalização espiritual e social. O movimento Holiness também tinha uma forte componente de renovação espiritual e um desejo de renovar a igreja, além de ter um apelo social de engajamento com as questões da sociedade. Uma luta contra o pecado, o álcool e outras influências consideradas mundanas, as práticas que eram praticadas no mundo e que o movimento Holiness vinha para tirar daqueles que se convertia ao Evangelho, a Cristo, e virava um pentecostal, teria que entrar por essa revitalização espiritual e social. Agora aqui o comentarista também vai citar um pastor chamado Charles Fox Parham. Quem foi Charles Fox Parham lá atrás? Charles Fox Parham nasceu em 1855 em Louvain, nos Estados Unidos. Ele foi educado no contexto do movimento metodista e começou a se envolver com o movimento Holiness. Parham acreditava que o movimento da santificação ou santidade não era um ponto final da vida cristã, e que deveria haver mais experiência subsequente chamada de batismo no Espírito Santo, caracterizada por uma manifestação sobrenatural como falar em línguas. Parham e a sua teologia do batismo do Espírito Santo ensinava que o batismo do Espírito Santo era uma experiência distinta de conversão inicial e que essa experiência seria acompanhada por uma evidência física. A manifestação inicial seria o falar em línguas, como descrito em Atos, do capítulo 2, quando os discípulos de Jesus começaram a falar em outras línguas, no dia do Pentecoste. Ele funda uma escola bíblica lá em Topeka, Kansas, foi lá em 1901, que aconteceu o primeiro grande evento conhecido como pentecostalismo moderno. A partir desse momento, vários estudantes de Parham começaram a experimentar o falar em língua com evidência do batismo do Espírito Santo, o que foi um marco importante para a formação do movimento pentecostal. E isso e muito mais que Charles, ele introduziu nesse movimento pentecostal. Ele abriu uma escola, né? Ele viu algumas diferenças do movimento Holiness, embora o movimento Holiness tenha introduzido a ideia de santificação subsequente. Parham e outros líderes pentecostais deram um passo além, enfatizando o batismo do Espírito Santo. Era uma experiência com evidência visível, como falar em língua.
que isso não era apenas uma purificação moral, mas uma capacitação sobrenatural para o serviço cristão. Aquilo que disse Jesus, permanecer em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Aqui, ele também vai ter a mesma ideia, que esse batismo é capacitação para fazer a obra de Deus. Assim, era Charles Fox Parham, que surgiu, que é o comentarista da lição, faz menção do nome dele, né? Aqui na lição, e enfatiza aqui que esse movimento antidenominacionalista que vai de encontro às tradições da igreja. Ainda aqui no terceiro subtópico, é necessário organizar. Aqui ele vai comentar dizendo assim: em 1914, alguns dos pioneiros entenderam que havia chegado a hora de rever o sentimento antidenominacionista de Parham e outros líderes que havia entre os pentecostais da santidade. Isso para evitar um crescimento desordenado. Então, aqui, no movimento pentecostal aqui no Brasil, e esse movimento, que surgiu ali no século XIX, entrou pelo século XX no Brasil, introduzido aqui por Burnavir e Daniel Berg, aqui vira a necessidade de que a igreja precisava sim de uma organização, precisava sim de entrar pela tradição das igrejas tradicionais, com o mesmo regimento. Então vira a necessidade de organizar. Aí em 1930 que surgiu a primeira convenção geral da Assembleia de Deus no Brasil, que foi realizada lá no Pará, lá em Belém do Pará. A organização da igreja, na primeira convenção das Assembleias, que foi realizada em 1930, ela foi convocada por causa do crescimento da igreja. Então precisava estruturar a igreja, né? Então, ali nessa convenção, teve como principal objetivo discutir questões relacionadas à organização, à unidade do movimento e além de definir a doutrina e a prática das igrejas. Teve alguns objetivos principais da convenção em 1930. Unificação e organização. Era uma das metas, foi unificar as igrejas das Assembleias de Deus espalhadas pelo Brasil, como intuito de dar maior coerência à unidade ao movimento. Definir doutrinas e práticas, organização administrativa, o conteúdo de discussões da primeira convenção. Durante a Convenção de 1930, os principais temas de decisão giraram em torno de questões doutrinárias, administrativas, de expansão missionária. Alguns pontos centrais abordados foram doutrina pentecostal, batismo no Espírito Santo, dons espirituais. Em 1930, foi decidida a formação de uma Convenção Nacional das Assembleias de Deus, com a intenção de dar unidade à igreja e facilitar a coordenação e o envio de missionários. Essa convenção serviria para representar as igrejas, promover treinamento para líderes e pastores, além de estabelecer uma comunicação entre várias congregações, trazer a um só ministério. E essa convenção era para juntar, para ligar essas igrejas. Embora o movimento tenha sido inicialmente antidenominacionalista e flexível quanto à liderança, a Convenção de 1930 resultou na formação de uma estrutura mais formal, com pastores e líderes locais sendo eleitos para representar a igreja em níveis regionais e nacionais. Então aqui, agora nós entramos aqui num corpo espiritual e organizacional. Quer dizer, ele traz duas estruturas. Aqui se traz a organização da igreja e aqui traz a espiritualidade da igreja. E formou um corpo, e esse movimento antidenominacionalista, eles tiveram que deixar de lado, né? E criando regras para a própria denominação, que é a Assembleia de Deus. A convenção também tratou um assunto importante, que era a expansão desse movimento dentro do Brasil e fora, aqui beirando as Américas, né? Os países sul-americanos, e que precisavam enviar missionários pentecostais para fazer o evangelismo, né? Com o objetivo de evangelizar e formar novas congregações nas regiões mais remotas, tanto do Brasil como de toda a América do Sul. Lá na convenção tratou esses assuntos. Essa primeira convenção de 1930 teve um impacto muito profundo na Assembleia de Deus. Esse impacto fica para toda a história da Assembleia de Deus no Brasil, pois foi a partir dela que a denominação começou a se estruturar formalmente e definir claramente a sua doutrina e organização.
a partir dali de 1930. Os resultados foram unificação, identidade. A convenção ajudou a unificar a diversas congregações da Assembleia de Deus, dando uma identidade mais clara e uma visão comum para o movimento pentecostal no Brasil. Estabelecimento de liderança. A partir dessas convenções, a liderança locais e nacionais passaram a ser mais estruturadas. Uma criação de cargos, responsabilidade definida dentro da igreja. A partir da convenção, começou a formar essas lideranças dentro da igreja. Aí dentro dessa convenção, trataram-se e focaram muito a missões, né? Aos missionários, a levantar missionários, a consagrar missionários, a enviar missionários, a dar estrutura para o missionário, manter o missionário. Então, toda a convenção tratou desses assuntos, né, como um foco principal dentro da Assembleia de Deus. A primeira convenção das Assembleias de Deus no Brasil, realizada em 1930, foi crucial para o estabelecimento da identidade e estrutura do movimento pentecostal no país. Essa convenção trouxe a organização das igrejas e definição das doutrinas centrais, como o batismo com o Espírito Santo e o fortalecimento do movimento missionário, que tem sido a característica marcante das Assembleias de Deus até hoje. Então nós temos aí, desde lá do surgimento da Assembleia de Deus, que surgiu pelo movimento Holiness, né? Que é antidenominacionista, surgiu ali. Depois a igreja se estruturou, né? Deixando um pouco de lado esse movimento, né? Vai se fortalecendo tanto na parte espiritual, que é o batismo do Espírito Santo, falar em línguas, dons espirituais, e todo esse movimento que acontece nos dias de hoje dentro da igreja, e também na sua organização estrutural. Então a Assembleia de Deus surgiu lá de 1911 para cá, tem só crescido. E a gente precisa ainda combater alguns que ainda pregam e ensinam esse movimento, né, o antidenominacionista, até nos dias de hoje. O Concílio das Assembleias de Deus nos Estados Unidos, no Brasil, não foi diferente. Diante do avanço da obra no Brasil, era necessário estruturar um movimento pentecostal e criar um órgão máximo para manter a identidade e unidade doutrinária dessas igrejas no país, e dessa forma trazer solução para as questões de ordem doméstica, internas e externas, e foi como base nesses ideais que os pioneiros brasileiros e suecos criaram a Convenção Geral das Assembleias de Deus em setembro de 1930. Hoje é conhecida mundialmente a Assembleia de Deus. Nasceu aqui em Belém do Pará, saindo da Igreja Batista, não pegando ali os nossos missionários suecos lá, Gurnaving, Daniel Berg, que foram recebidos pela Igreja Batista e depois saíram de lá porque não foi aceito a sua doutrina, né? Que era o movimento que estamos aprendendo aqui hoje, que é o antidenominacionistas, e saiu da Igreja Batista porque eles eram, né, o movimento lá era conhecido como denominacionalistas, né? Então, eles vieram com esse movimento que trouxeram dos Estados Unidos. A igreja aqui depois se estrutura, em 1930, através dessa convenção. Agora a Igreja Assembleia de Deus também né? Tem também essa ideia de denominacionalistas, né? Somos agora uma denominação estruturada, com nome, né? E conhecida mundialmente, mas não deixando a verdadeira identidade, que é a direção, né, do Espírito Santo de Deus. É Ele que comanda, é Ele que abençoa, é Ele que dá as diretrizes, é Ele que envia, é Ele que chama o missionário, que separa pastor, separa presbíteros, diáconos, evangelistas. É Ele que está na atuação desta igreja, porque Deus tem firmado ela nessa terra. E a Bíblia nos ensina que um dia tudo se consumará e todos nós vamos juntos adorar a Deus por toda a eternidade, juntamente com Ele. A conclusão dessa lição está assim: é importante entender que a organização e o organismo não são elementos excludentes em si mesmos, mas o contrário, pois isso ajuda no arranjo entre muitos organismos individuais no sistema geral. A igreja é o povo de Deus do novo concerto. É uma comunidade internacional, uma congregação supranacional,
de estrangeiros e peregrinos. Seria humanamente impossível ela cumprir a sua agenda missionária, evangelizadora, ensino da palavra e serviço social em nosso país e no mundo sem uma estrutura organizacional. Ali em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 11, né, que está aqui como referência para essa conclusão. Né? E aqui entendemos que a igreja é estruturada e organizada, mas também que tem que ser um organismo vivo. A igreja, ela é um corpo vivo, os seus movimentos são vivos, a sua palavra dá vida. Aqui você encontra a solução para os problemas de sua alma e sai daqui santificado e purificado, porque é um organismo vivo, estruturado, a qual Deus é o nosso mediador eterno. Que o nosso Deus possa abençoar cada um e que os professores possam estudar para poder ensinar essa lição e os nossos alunos possam aprender que estão dentro de uma denominação, dentro de uma igreja totalmente estruturada, totalmente centrada no Espírito Santo de Deus. Ele é o nosso guia verdadeiro dentro da igreja. Deus abençoe os irmãos. Peço para os irmãos se inscreverem no canal, dá um like, faz um comentário, compartilha. Não deixa de comentar. Às vezes a gente precisa também ouvir um pouco dos comentários dos irmãos para a gente poder aprender um pouco mais. Isso nos ajuda muito, nos fortalece se você comentar. Nos ajuda aí. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar. Grandioso e eterno Deus, Pai de bondade, Deus de misericórdia. Obrigado, Jesus, por mais essa aula, a qual Tu tem nos dado, ó Pai, e revelado a Tua palavra. Glorioso Deus. Intercedo pelos alunos, pelos professores que vão ensinar essa lição. Deus, opera a maravilha no meio da Tua igreja. Batiza com o Espírito Santo e com fogo. Glorioso Deus, dê dons espirituais, Senhor. Revela a Tua palavra nessas aulas, assim eu te peço, em nome de Jesus, para a glória do Seu nome. Amém.